Missionários da Fé é um projeto que Deus colocou na terra. Atendemos várias famílias e mantemos a obra do Senhor espalhada pelos continentes, nos mais longínquos campos missionários. Precisamos avançar. Ainda há muitos povos para serem alcançados. E você pode fazer parte desse projeto. Missões está no coração de Deus. Seja você também um mantenedor dos missionários da fé. Estão em vários lugares do mundo levando a palavra do Senhor. Entre em contato conosco através das redes sociais ou deste número de telefone. Faça missões você também. Não perca essa oportunidade. Enquanto Jesus não volta, vamos espalhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Vem fazer missões! Missionários da Fé, anunciando as boas novas de salvação. 17, vamos ler do 1 até o 6. Diz assim: E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Diga comigo, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Diga comigo, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Diga comigo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason ou Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Diga comigo, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Levante a sua mão e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por estarmos na tua casa mais uma vez, na tua presença, para te engrandecer, te adorar e te glorificar, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Deus, fala conosco de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Aleluia. Eu vou falar sobre o tema, ainda há povos para alcançarmos, quem irá, mas eu vou colocar um subtema. O subtema que Deus colocou no meu coração é causadores de alvoroço. Meu Deus, que tema é esse, pastor? Diga comigo assim, causadores de alvoroço. Causadores de alvoroço. E aí eu fui procurar no dicionário o significado de alvoroço. Escrevi aqui. Diz assim, agitação
de um grupo de pessoas, manifestação de ânimo, entusiasmo, tudo aquilo que é aglomeração de pessoas. Ou seja, alvoroço ou alvoroçar significa pessoas que têm uma agitação, pessoas que causam uma agitação. E quando nós colocamos um tema, causadores de alvoroço, nós estamos dizendo são pessoas que causam uma agitação em determinado lugar. E aí eu coloquei na palavra de Deus este tema, para que nesta noite nós venhamos sair daqui competentes, ou pessoas que estejam determinadas a causar um alvoroço. Pastor, meu Deus, nunca tinha escutado isso, eu também não. Mas quando eu estava meditando na palavra, para ministrar nessa noite, era só o que vinha na minha cabeça. Este texto de Atos capítulo 17, versículo 6. Estes que têm causado alvoroço na terra, chegaram também aqui. Em outra tradução, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. O mundo hoje, dia 15 de novembro de 2022, último censo da terra, o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E aí eu fui procurar. O mundo cristão são aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas. Ou seja, existe um número imenso de pessoas que ainda não foram alcançadas. 5,6 bilhões de pessoas aproximadamente ainda não professam Cristo como Salvador. 5,6 bilhões, irmãos, é muita gente. É muita gente. Quando coloca sobre religiões, o cristianismo dito, que são todas as religiões cristãs no mundo, católica, protestante, até algumas que são católico, ortodoxo, romano e etc. Eles somam cerca de 2,4 bilhões de pessoas. E aí muita gente coloca assim, o cristianismo é a maior religião do mundo. Não é assim que nós devemos ver. Nós devemos observar o que diz a palavra. Aquele que professa Cristo como Salvador, aquele que confessa Jesus como Salvador. Não é você nascer em uma religião e dizer que é daquela religião. Você precisa professar Cristo. E o mundo cristão evangélico, ou cristão protestante, que é o nosso mundo aqui, é mais ou menos 1,1 bilhão de pessoas. Aí você coloca no mundo de 8 bilhões de pessoas. Nós somos a minoria. Ou seja, existe um número de 6,9 bilhões de pessoas que ainda não professaram Cristo como Salvador. Que não aceitaram Jesus como popularmente dizemos. São pessoas que estão andando errantes pelo caminho. São pessoas que não têm um centro de adoração ao Senhor, ou uma casa de adoração como esta. São pessoas que erram por não ter o conhecimento da palavra. E onde estão essas pessoas, irmãos? Estão lá na Ásia, lá na África, lá na Europa Oriental. Essas pessoas estão longe? Não. Essas pessoas estão do nosso lado todos os dias. Nós enxergamos elas todos os dias. Nós cumprimentamos elas todos os dias. O que falta é eu e você tomar uma atitude para ir alcançar essas pessoas. Aleluia. Existem 2 tipos de alvoroço na Bíblia. O alvoroço ruim e alvoroço bom. Qual é o alvoroço ruim? O alvoroço ruim é o que causaram aqui no versículo de número 5. Eles alvoroçaram a cidade atrás de Paulo e Silas. Causaram um alvoroço, procurando aqueles homens que estavam trazendo Jesus para as pessoas, que estavam anunciando Jesus.
Existe um tipo de alvoroço ruim, mas existe um tipo de alvoroço bom. Alvoroço bom, eu quero falar aqui para você abrir a sua Bíblia. Lá em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos usar a Bíblia hoje, irmão. Atos, capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus, ele vai na ascensão. Mas ele faz uma promessa para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus vai embora. A Bíblia diz que os discípulos ficam em Jerusalém, cerca de 520 pessoas. Quando ele vai embora, passam-se os dias e vai reduzindo aquele número. Vai reduzindo para 400, 300, 200, e ficam aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia diz que em um determinado dia eles estão assentados em uma casa, o versículo 1 do capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Acontece ali um alvoroço. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre as pessoas e enche elas de poder. E eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E ali um alvoroço, o que é que acontece? A Bíblia diz que era de manhã, eles começam a falar em outras línguas. As pessoas da terra, das terras vizinhas, das cidades vizinhas, começam a chegar em Jerusalém e começam a murmurar e a dizer, olha, eles estão bêbados uma hora dessa da manhã, eles estão embriagados. O alvoroço na terra é grande ali, a Bíblia diz que a voz corre, a notícia corre, e todo mundo começa a juntar ali, ao redor daquela casa. E começa o alvoroço ali naquele lugar. Todo mundo começa a observar e começa a duvidar que aquilo era de Deus. Que aquele alvoroço que estava sendo causado ali, provinha dos céus. E a Bíblia diz que Pedro, levantando a voz, começa a dizer, olha, estes homens que vocês estão vendo aí, eles não estão embriagados como vocês pensam, mas se cumpriu aquilo que disse o profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Então começa o alvoroço ali, eles começam a alvoroçar a terra ali, irmãos, eles começam a mostrar o poder de Deus ali. E a Bíblia diz que depois que acontece o Pentecostes, Pedro está pregando, capítulo 3, versículo 41, diz assim a palavra de Deus, pode ler aí comigo. Aleluia. A Bíblia diz que arrependeram-se e se converteram. E mais ou menos 3.000 almas professaram Cristo como Salvador. 3.000 pessoas aceitam Jesus no primeiro discurso de Pedro. Na primeira pregação, a Bíblia diz que 3.000 almas aproximadamente professam Cristo. Era o início de um alvoroço. Era o início de um anúncio eficaz da palavra de Deus. Eu não estou me escutando aqui em cima. Vocês estão escutando aí, irmãos? Aqui eu estou abafado aqui. E aquele alvoroço vai se estendendo. Vai se estendendo, se estendendo, se estendendo. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João subiam junto ao templo. A gente vai chegar lá na mensagem. A hora da oração, a nona. A Bíblia diz que quando eles sobem para orar, o homem está pedindo esmola à porta do templo. Eles estavam cheios do poder de Deus, irmãos. Quando nós estamos cheios do poder de Deus,
uma coisa acontece em nossas vidas. Pode aparecer um problema, uma situação que a gente quer resolver pelo poder de Deus. A Bíblia diz que ele pede uma esmola, estende a mão. A Bíblia diz que os discípulos olham para ele e dizem assim: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que ele estendeu a mão para aquele homem, levantou ele e saiu andando e saltando, entrando no templo. A partir dali acontece outro alvoroço. Aquele homem que não andava há tantos anos, mais de décadas, começou a andar. E o que fazer agora? Todo mundo começou a procurar Pedro e João. Procurar eles para saber o que estava acontecendo. Por que aquele poder curou aquele homem? Por que aquele poder curou aquele homem que era paralítico há tantos anos ali na porta do templo? Aí a Bíblia diz que ele entra no templo saltando e louvando a Deus. A cidade toda fica sabendo do milagre. Todo mundo se junta, se reúne e começa o milagre a acontecer ali. O alvoroço que causaram pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eles são levados aos magistrados, a Bíblia diz que eles são levados às autoridades. E acontece um alvoroço ali na multidão. Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de medo e assombro pelo que aconteceu. Todo mundo ficou assustado. Meu irmão, puxa aquela caixa ali para mim, porque eu estou pensando que o som daqui está aí. Está tudo abafado aqui, Maguilo. Me ajuda aí. Repreende mesmo. Não é fácil, não. A Bíblia diz que eles começam a ser levados para as autoridades. Atos capítulo 4. Acompanhe comigo, versículos 7 e 8. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome vocês estão fazendo isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estão acontecendo todas essas coisas diante de vocês. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha aí, irmão, o que acontece. O alvoroço. As autoridades ali agora estão alvoroçadas. Todo mundo pensando e perguntando: no nome de quem vocês estão fazendo isso? Eles responderam com autoridade: nós estamos fazendo isso no nome de Jesus. E ficaram presos. A Bíblia diz que eles ficaram a noite presos. Quando foi pela manhã, eles se juntaram, se reuniram de novo e ficaram confusos. Versículo de número 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram a eles: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles estavam determinados a causar alvoroço.
Eles estavam determinados a causar alvoroço na terra, irmão. Ou seja, pregaram, curaram um homem, foram levados presos, não murmuraram, saíram da prisão, foram levadas às autoridades, chegando lá, foram impedidos de falar no nome de Jesus. Olha, vocês estão proibidos a partir de hoje a falar no nome de Jesus. Eles responderam com autoridade: olha, nós não vamos obedecer vocês. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de causar alvoroço na terra. Eles estavam com tanta autoridade, irmão, a Bíblia diz, no versículo de número 23, e soltos foram eles para os seus e contaram tudo o que aconteceu os principais dos sacerdotes e anciãos. Versículo de número 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram soltos e mandaram parar de pregar Jesus. Eles disseram: não, vamos continuar pregando. Pode vir um problema, eu vou continuar pregando. Eu quero abrir um parênteses aqui para você que tem um chamado de Deus, para você que tem uma vocação missionária, e por qualquer motivo você tem parado no caminho, você tem desistido de pregar, você tem desistido de fazer a obra de Deus. Olha, eu vou dizer um alerta para você. Deus não esqueceu a chamada que Ele tem na tua vida. Deus não esqueceu aquela profecia lá atrás, que Ele iria te usar na terra. Deus não esqueceu nada do que Ele falou para você. É porque às vezes acontece qualquer coisinha, a gente já quer deixar de fazer. Acontece qualquer empecilho, a gente fica magoado e quer parar de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Se você foi chamado para fazer algo de Deus, continue fazendo até a sua morte ou até o arrebatamento da igreja. Obrigado, diaconisa. Aleluia. E começou o alvoroço. Eles causaram alvoroço, irmão, na terra. O homem não andava e começou a andar. Era notório aquele sinal. Aí começa o alvoroço se espalhar. A gente vai já chegar na mensagem. Se espalhar na terra. A Bíblia diz que começa a crescer a igreja. Começa a crescer. O alvoroço é tão grande que a igreja vai crescendo, vai crescendo. E a Bíblia diz que todos os dias, não era do domingo não, irmão. Todos os dias alguém aceitava Jesus. A Bíblia diz que todos os dias acrescentavam-se à igreja aqueles que deveriam se salvar. Por quê, irmão? Porque aquelas pessoas estavam determinadas a fazer aquilo que Jesus tinha colocado na mão deles. Eles estavam determinados a pregar, independente de qualquer situação. Hoje acontece o contrário. Qualquer coisa nos impede de pregar. Qualquer coisa nos impede de fazer a obra. Estou sem tempo. Estou com muito problema. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Tem muita coisa acontecendo com a minha família. E a gente vai colocando empecilho. E acha que colocando empecilho vai melhorar as coisas. Não vai, vai piorar. Porque aquele que é chamado de Deus, ele não pode se esconder. Porque o cinto vai apertando, vai apertando, vai apertando. E chega uma hora que fica sem fôlego e tem que voltar. Aleluia! Aí a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 6... eles procuram um homem cheio do Espírito Santo, para que colocasse para servir as mesas, fazer o trabalho social. E aí eles elegem ali
os primeiros diáconos que começam a fazer o trabalho do mestre, que era ajudar a servir, ajudar na obra. Só que o bom servo que é chamado de Deus, irmãos, ele não faz só aquilo que é mandado, não. Não. Ah, pastor Leandro disse que era para mim ir lá na igreja e arrumar as primeiras cadeiras. Aí ele vem na igreja, arruma as primeiras cadeiras, o resto fica tudo bagunçado. Esse aí, ó, ele está fazendo de forma obrigada. Irmãos, quem faz a obra tem que fazer com alegria. É melhor não fazer do que fazer mal feito. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já diz Jeremias. Aí a Bíblia diz que eles elegem os primeiros diáconos. Só que os primeiros diáconos tinham uma característica. Né, Jamile? Né, vocês duas aí? Que os diáconos tinham a primeira característica. Qual eram? Eram cheios do Espírito Santo. Sabedoria. Varões de boa reputação. Que tivesse uma boa índole. Que tivesse algo bom para apresentar para o mestre. Aí a Bíblia diz que quando eles elegem os primeiros diáconos, um do meio deles se destaca. Quem era? Estevão. Ele foi chamado para servir as mesas. Só que a Bíblia diz lá em capítulo 6, versículo 8 de Atos, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. O bom servo, ele não faz só aquilo que é mandado. Ele sabe, tem visão de fazer muito mais daquilo que foi ordenado. Por quê? Porque ele tem uma chama no seu peito. Ele tem uma chama no seu coração. Embora Estevão foi morto apedrejado, mas ele fez aquilo de bom grado e de bom que agradou ao Senhor. Vamos lá. Continuando. Ali, a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E a história nos conta que quem estava lá, segurando o casaco de quem apedrejava Estevão? Saulo de Tarso. Que foi um dos próximos a causar alvoroço. Atos capítulo 9. Vamos já chegar na mensagem. Eu não vou demorar muito nela, não. A Bíblia diz que Saulo, ele odiava os crentes. Ele não suportava crente. A Bíblia diz que ele respirando ameaça, capítulo 9, versículo 1. Respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu autorização para ir em Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas. Que seitas era essa? Cristão. Então ele estava mordendo de raiva, querendo prender ou até matar os crentes. Mas ele não tinha escutado o que Jesus falou. Tu és Pedro. Sobre esta pedra, que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje no mundo atual, século 21, 2023, estão colocando um monte de lei para tentar parar a igreja. Olha, as autoridades que estão sendo usadas pelo diabo, pelo Satanás, estão trabalhando para tentar fechar a igreja, destruir a igreja, acabar com a moral da igreja. Eles podem tentar fazer tudo, mas a Bíblia diz que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai, irmão. Pode tentar fazer o que quiser, a igreja vai continuar marchando. Pode colocar a lei que for, a igreja vai continuar crescendo, vai continuar anunciando o evangelho. Porque quem falou isso foi Jesus, não foi outra pessoa. A Bíblia diz que Paulo estava odiando os crentes. E ele recebe autorização. E ele vai no caminho de Damasco.
Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Debaixo da autoridade de Deus, você pode até tentar ir por um caminho. E esse caminho pode ser qualquer que você acha bom. Mas se esse caminho não for o caminho que Deus colocou para você, Ele vai te derrubar no meio do caminho. Vai. Porque aquele que tem uma chamada de Deus, irmãos, ele pode dar a volta ao mundo. Ele pode até pegar um foguete e tentar chegar na lua. Mas Jesus pega o anzol no nariz dele e traz de volta. Porque se você tem uma chamada de Deus na sua vida, Deus, Ele não vai desistir de cumprir esta chamada que Ele falou. Diga aí para quem está do seu lado aí, olha, pode dar a volta que for, mas Jesus não desiste da tua chamada. Você já pode até ter desistido, irmão, ter desistido, não quero mais, isso aqui não é para mim, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, só é problema, e dá problema fulano, ciclano. Você pode inventar a historinha que for, a dificuldade que for, Deus vai trazer você de volta. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ele caiu. Uns falam que foi do cavalo, mas a Bíblia diz que foi do cavalo, que ele caiu. Quando ele cai, ele fica cego. Esse cego, irmãos, no contexto espiritual, ele está dizendo assim: eu fechei a tua visão para aquilo que tu queria, e vou abrir a tua visão para aquilo que eu quero. Deus, Ele vai fechar a tua visão para aquilo que tu quer. E Ele vai abrir a tua visão para aquilo que Ele quer na tua vida. Isso aqui veio agora, tá, irmão? Não tá no script, não. Deus vai fechar a tua visão para aquilo que tu acha que tu merece, que tu quer, que é da tua cabeça, que tu vai planejar, que tu vai conseguir. Olha, Deus vai fechar a tua visão e Ele vai fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer. Nós não temos mais tempo para perder, irmão. Nós não temos mais tempo para dizer assim: ah, Senhor, tô com pouco tempo. Ah, pastor, não tenho tempo para fazer a obra. Deus não está mais tendo esse tempo para esperar você, não. Ele vai trazer você, queira você ou não, mas você vai fazer aquilo que Ele quer. Aí a Bíblia diz que Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Sabe o que significa isso? Duro é para ti lutar contra quem pode mais do que tu. Olha aí. Duro é para ti querer fazer a tua vontade, não a minha. Duro é para ti, irmão, querer colocar as coisas de Deus de lado, porque a tua vontade tem que prevalecer. Olha lá. Deus, Ele te chamou, te capacitou, te honrou, te colocou em local de destaque, e hoje tu está simplesmente dizendo assim: ah, eu não quero, eu não vou. Olha, Jesus vai te pegar, vai te colocar no meio do caminho de Damasco, vai te dar uma meia volta, e tu vai ter que fazer. Aí a Bíblia diz que Jesus fala com ele: por que tu me persegue? E ele responde: quem és, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus, aquele que tu está perseguindo. Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Sabe o que ele responde, irmão? Senhor, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu quer que eu faça? Olha a resposta de Saulo para Jesus. Agora ele queria matar os crentes. Agora ele já está te chamando Jesus de Senhor e está dizendo assim: o que tu quer que eu faça? Aleluia. Não adianta, irmão. Não adianta, não adianta, não adianta. Tu pode inventar 1001 desculpas. Aí tu chega no culto da quinta-feira do congresso, que era para ser um pregador, aí é outro.
Aí Deus fala para ti, não adianta, tu pode fugir para um lado, fugir para o outro, tu pode planejar uma coisa, planejar outra coisa, tu pode tentar fazer isso e fazer aquilo, no final vai tudo se resumir em fazer a obra de Deus, em pregar a palavra, em evangelizar, em fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Aleluia! E aí Jesus fala para ele, levanta e vai até Damasco. E tu vai chegar na casa de um homem chamado Ananias. Na casa de Judas, desculpa. Na casa de um homem chamado Judas. E lá eu te direi o que tu vai fazer. A Bíblia diz que ele chega na casa de Judas. E sabe o que ele vai fazer, irmão? Vai orar. Novo convertido, oh maravilha. A Bíblia diz que ele vai orar. Chega lá em determinado lugar da casa de Judas e vai orar. E lá na oração, enquanto ele orava, Deus estava falando com outro profeta, chamado Ananias. Aí Deus falou para Ananias, Ananias, disse o Senhor, Ananias, Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor, versículo 10. Versículo 11, diz o Senhor, levanta-te e vai à casa na rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, irmão, Saulo acabou de se converter no caminho, está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha as mãos sobre ele, para que tornasse a ver. Olha, você entendeu, irmão? Fazer que nem o Carvalho Júnior. Se tu não der glória, eu vou embora. Tu entendeu aqui que aconteceu? Jesus falou com Ananias. Ananias, vai na casa de Judas e tu vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está lá orando. E olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. E ele teve uma visão. Saulo teve uma visão. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Olha aí, irmão, a diferença de quem busca. Ele se converteu, já estava orando e já estava tendo visão. Aí Ananias, com medo, disse assim, Senhor, a fama desse camarada é ruim. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todo que invocar o teu nome. Eu acho bonito, irmão, essa conversa aqui de Ananias com Jesus. Acho bonito, porque essa conversa só tem quem tem intimidade, né? Jesus fala, Ananias, vai lá e ora para o Saulo. E ela diz, Senhor, aquele homem não é aquele que prende os crentes? A fama dele não é boa aqui não. E ele tem autoridade dos magistrados para prender quem ele quiser. Olha só, irmão. Aí sabe o que Jesus responde para Ananias? Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus falou para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para anunciar as boas novas. Levanta a tua mão aí, ó. Você é um vaso escolhido. Você pode tentar fugir para onde quiser. Você pode tentar fazer o que você quiser. Mas no final vai se resumir em fazer aquilo que Deus ordenou. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ananias vai. Eu imagino Ananias chegando, de casa. Aqui mora Judas, Rapaz, Deus mandou eu vir aqui, Jesus mandou eu vir aqui, que tem um homem aí chamado
Saulo. Pode vir que ele está no mistério lá dentro do quarto, lá, ó. Tendo revelação e tudo. Está tendo revelação e tudo lá dentro do quarto. Aí Ananias chega lá, impõe as mãos sobre Saulo. A Bíblia diz que na hora que ele impõe as mãos, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar de novo. Ele começa a enxergar aquilo que Deus quer que ele enxergue, irmão. Não fique procurando enxergar aquilo que tu quer ver, não. Comece a enxergar aquilo que Deus quer que você veja. Deus vai abrir a tua visão para você ver os mistérios de Deus. Deus vai abrir a tua mente, a tua visão, para você ter um entendimento da parte do Senhor, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia! E começa o mistério. E o ministério de Paulo, que era Saulo e é chamado de Paulo agora. A Bíblia não diz que ele mudou o nome, não. A Bíblia diz Paulo, que também era chamado de Saulo, ou seja, ele tinha 2 nomes. Aí a Bíblia diz que Paulo começa a fazer as suas viagens. Eu vou adiantar aqui. Começa a fazer as suas primeiras viagens. E na segunda viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 16, abre a Bíblia aí, que agora é a mensagem. Não vou demorar não, irmão. Fica à vontade, né? Olha aí, pronto, Cezinho falou, está falado. Atos capítulo 16, versículo 9. Olha só, irmão, o homem quando ele se converte mesmo para Jesus, que ele apaga a visão do mundo, porque tem gente que aceita Jesus, que vai e tal, mas não apaga a visão do mundo. Ele quer continuar escutando Amado Batista, né, Luan Santana, Roberto Carlos, não quer botar o louvor de verdade para adorar a Deus, ele quer continuar fazendo a mesma coisa, e não é isso. A Bíblia diz que nós temos que ter uma conversão de verdade. A pessoa não pode ficar tentando introduzir na cabeça dos crentes nas igrejas um costume mundano e achar que todo mundo vai aceitar como normal, como tem feito o pessoal por aí, né? Se declara homossexual e quer continuar na igreja, como se nada tivesse acontecendo, e todo mundo tem que aceitar, porque senão é homofobia, não é assim. Aquele que se converte, ele apaga a visão do mundo e volta a visão para Deus. Quem se converte, irmão. Não tem história, não. A igreja tem que aceitar. Aceita o pecador, mas não aceita as práticas do pecador. Essa conversão aqui já mostra tudo. A conversão de Paulo. Aí a Bíblia diz que ele começa a viajar. E na segunda viagem dele, ele tem uma visão. Porque quando a pessoa se converte, irmão, se entrega, Deus fala com ela. Quando a pessoa se converte, Deus fala com ela. Quando a pessoa se converte, Deus fala com ela. Ela não tem uma vida oprimida por Satanás, porque Deus fala com ela. Aleluia. A Bíblia diz que no versículo 9, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. E esse homem rogava, dizendo: vem até a Macedônia e nos ajuda. Quantas vezes eu fui ensinado errado? Passa a Macedônia, passar pela Macedônia, não é. O acraseado significa passa a Macedônia, ou seja, vai até a Macedônia. Ou vem até a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que ele teve uma visão de noite de um homem que clamava dizendo: vem até a Macedônia e ajuda-nos. Era um clamor. Ainda há povos para alcançarmos, quem irá? A Bíblia diz no versículo 10, e logo depois desta visão.
Diga comigo, e logo depois desta visão, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A Bíblia diz que eles foram navegando em direção à Macedônia, procurando a Macedônia, no versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem, que tinha um espírito imundo de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Começou o alvoroço. E aí a mensagem. Começou o alvoroço. Ele não tinha medo, irmão, não tinha medo. Ele tinha coragem, determinação, ousadia, autoridade. Na hora que a menina, que eles passavam e diziam assim: ai, o homem de Deus, lá vai os homens de Deus. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo ficou chateado. Uma coisa, irmão, é mexer com um crente chateado. A Bíblia diz que ele ficou zangado, perturbado. E na hora que a menina gritou, ele disse: sai, demônio! E a Bíblia diz que na mesma hora o demônio saiu. Na mesma hora o demônio saiu. E aí começou o alvoroço da cidade. Versículo de número 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão alvoroçando a nossa cidade. Eles estavam alvoroçando mesmo, irmão. Sabe o que Deus está falando hoje para ti aqui? Sabe aquela chama que você tinha e já apagou? Sabe aquela chama lá atrás que você tinha assim: não, eu vou ser usado por Deus. Eu vou pregar nas nações. Eu vou pregar nas ruas. Eu vou pregar em todo lugar. Eu vou falar de Jesus. Lá aquela chama que nasceu um dia no teu coração. E hoje tu está tão preocupado com as coisas dessa terra. A Bíblia diz assim: não se embaraçem com as coisas desta terra. Não se embaraçem com as coisas desta terra. Sabe aquela chama que você tinha lá atrás, que dizia no teu coração: não, eu vou pregar para as nações. Eu vou evangelizar os povos. Eu vou falar de Jesus para todo mundo. Eu quero que todo mundo aceite Jesus. Eu quero que todo mundo sinta o que eu sinto. Aquela chama apagou. Hoje o Senhor vai reacender essa chama. Hoje o Senhor vai reacender no teu coração essa chama missionária. Oh, Xandarabassuriandaramanai. Aleluia. O Senhor vai reacender no teu coração aquele desejo que você tinha lá atrás de fazer a obra, de fazer o chamado de Deus se cumprir na sua vida. E hoje por algum motivo está apagando a chama, mas o Senhor é aquele que restaura. Aleluia. E alvoroçou tudo. Foram presos, açoitados, colocados nas correntes, as mãos e os pés amarrados. Mas aquele que alvoroça, irmão, pode colocar onde for, que ele vai alvoroçar. Pode te mudar de Boa Vista lá para o Japão. Chegando lá, aquele que tem chamada, ele não consegue ficar quieto, irmão. Ele pode sair da igreja da fé e ir para a Assembleia de Deus. Ele pode dar quadrangular para Deus é amor. Ele pode da igreja do Brasil mudar para os Estados Unidos, para o Japão, mas ele pode tentar fazer o que for, se esconder de quem for, mas vai chegar a hora que Deus vai usar alguém e vai dizer assim: olha, eu te chamei. Olha, eu te chamei.
Olha, eu te chamei. Olha, eu te chamei. Te levanta que eu quero te usar de novo. Aleluia. Pode ir para qualquer lugar que tu quiser ir. Deus vai te chamar novamente. Aleluia. E aí colocaram eles na prisão. Açoitados, machucados, cortados, do jeito que os irmãos imaginarem. Depois de ter alvoroçado a cidade. E lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo, Silas, a Bíblia diz, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, aleluia, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e todos foram soltos de todas as prisões. Um alvoroço na cadeia. Porque onde a pessoa que tem chamada vai, irmão, ela causa alvoroço. O carcereiro pegou a espada e quis se matar. Quando ele viu todo mundo, tudo aberto, pegou a espada e quis se matar. Porque era a sentença de morte para ele e para a família dele, deixar os presos fugir. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo gritou com grande voz, dizendo, não faça isso, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que ele pediu e saltou entre todos os discípulos, se prostrou entre Paulo e Silas, e perguntou, o que eu faço para que eu seja salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que eles pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em casa. E todos da sua casa, todos da sua casa, todos da sua família, anunciaram a palavra e todos foram salvos. Aleluia! Para a gente finalizar, onde nós lemos, capítulo 17. Agora, irmão, Paulo já estava cheio do poder. Imaginei, o camarada foi convertido no meio do caminho, ficou cego, depois voltou a ver, depois teve visão de Deus, ainda sem enxergar nada, ele teve visão, irmão. A Bíblia diz que depois de voltar a ver, teve visão. Pregou na primeira viagem. Na segunda viagem expulsou um demônio. Foi preso, foi chicoteado. Adorou a Deus na prisão. A cadeia caiu por terra. Como é que um homem desse não está cheio? A experiência que ele teve, como é que um homem desse não ficou cheio do poder? A Bíblia diz que ele estava tão cheio do poder, que quando ele passou por Antípolis e a Polônia, chegou em Tessalônica e havia uma sinagoga de judeus. Irmão, debater com um judeu não é fácil, porque eles vão reconhecer a Bíblia. Mas ele estava tão cheio que a Bíblia diz que ele foi debater com os judeus as Escrituras por 3 sábados. Irmão, isso aqui só faz quem é doido. Na sinagoga judaica, tu sentar com os judeus para debater com eles a Bíblia, e olha só o que ele estava dizendo. Ele estava expondo e demonstrando que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anunciam, dizia ele, é o Cristo. E a notícia foi correndo. E alguns judeus desobedientes, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens criminosos, vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. A gente prega assim, né, irmão? A gente não consegue enxergar. Mas quando eles souberam que Paulo estava pregando dentro da sinagoga, falando de Jesus, eles procuraram logo os criminosos. Ei, vamos pegar esses homens agora.
e vamos lá pregar eles. Eles estão na casa de Jasson e o Jason. Vamos pegar eles. A Bíblia diz que eles alvoroçaram a cidade. Invadiram a casa de Jasson. No versículo de número 6. Porém não acharam eles. Irmão, o diabo não vai te achar não. Satanás não acha aquele que está sendo usado por Deus. Aquele que Deus está trabalhando, o diabo pode procurar, mas não vai achar. Deus não vai deixar Satanás te encontrar. Não acharam, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da sinagoga, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Fique de pé. Pedi ajuda aqui dos pastores, evangelistas, com óleo ungido aqui. Eu quero que vocês cantem um hino aí abençoado. Não vem com o chip pra cá não agora. Um hino abençoado aqui. Cadê os pastores, pastoras, os obreiros? Vou fazer um negócio aqui diferente. Normalmente a gente chama assim, irmão, quem quer, vem aqui na frente, né? Só que pela palavra que eu ministrei aqui hoje, não vai ter essa de quem quer vir na frente, não. Só se tu sair correndo por aquela porta ali, agora. Ainda está tempo. Dá 2 minutos para te correr. É falta de óleo que diz, né? Irmãos, você tem um chamado de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Não adianta fugir. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer se esquivar. Deus te achou hoje. Deus te encontrou hoje. Deus encontrou você hoje. Pode cantar. Vocês vão sair e vão ungir todo mundo aí. Deixa ninguém sem ser ungido. Pode ir.